e começar com a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta preciosa oportunidade que estamos aqui para, através deste meio de comunicação, trabalhar com esta matéria de caráter bíblico, hebraico bíblico, noções de hebraico bíblico. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que se dispuseram a estarem aqui, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor João Amaro, que tem aberto as portas, tem nos aberto esta grande oportunidade para humildemente colocarmos um grãozinho de areia dentro daquilo que amamos fazer, que é ministrar a tua palavra, ministrar assuntos, temas pertinentes à tua Santa Escritura. Muito obrigado também pela vida da nossa irmã Mônica, que ali no Brasil está fazendo um fantástico trabalho de assessoramento, de encaminhamento. Continua abençoando a tua filha em todas as atividades que ela tem desempenhado em favor do progresso da tua obra para enaltecimento do teu nome e do teu reino. Abençoa a igreja ADML de Londres, que essa igreja continue crescendo, avançando, conquistando para a honra, para a glória do teu maravilhoso nome. Senhor, ilumina-nos nesta tarde, noite já no Reino Unido, de 23 de setembro de 2025. Fala-nos aos nossos corações e guia-nos na ministração desta matéria. É apenas uma noção bastante básica, mas confiamos e contamos com a tua misericórdia, com o teu braço forte em nosso meio. Muito obrigado, oramos e te agradecemos, entregando tudo aos teus cuidados, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ok. Ah, irmã Mônica, onde está? Aqui está. Bom, aí é com a senhora ou comigo? A senhora é quem diz? É comigo. Perfeito. Muito boa tarde, boa noite, paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai, a esta dileta e variadíssima audiência, né? Eu sou o pastor Luiz Prestes Macena Filho, alguns talvez não me conheçam ainda, outros talvez sim me conheçam. Estamos aqui nos Estados Unidos da América, cidade de Orlando, estado da Flórida, e pela grande bondade e misericórdia do nosso Deus, estamos já há quase 5 anos à frente de uma faculdade teológica norte-americana que nós fundamos em janeiro de 2001, chamado Berea International Bible Academy. Nós, graças a Deus, estamos ao longo desses anos já desenvolvendo um trabalho com cursos online, né, curso básico, médio, bacharel em teologia. No próximo ano estaremos lançando a versão mestrado e doutorado em teologia. Temos também em 4 cidades dos Estados Unidos, 4 estados diferentes, núcleos presenciais, e uma vez por mês, né? Num formato intensivo, né? Um sábado por mês, de 10 da manhã às 5 da tarde. E aqui estamos, com muita honra, com muito agradecimento a Deus, primeiramente a Ele e abaixo dele, ao pastor João Amaro, e pelo convite também que nos foi feito pela irmã Mônica Alves, este convite, né, de estarmos aqui para apresentar algo muito prático e objetivo, chamado Noções de Hebraico Bíblico. Quero deixar bem claro que nós teremos 3 aulas, né, à frente. Esta é a primeira aula, cuja duração será de 1 hora e 30, ou seja, já estamos com 9 minutos, né, à frente do horário previsto. Vamos descontar esses 9 minutinhos, né? Eu sou inglês, né? Sou judeu, nascido no Rio de Janeiro, tenho criação espanhola, mas de horário eu não sou brasileiro, né? Eu sou realmente judeu, até mesmo um pouco britânico, né? Dizem que os judeus são mais precisos que os ingleses, e é verdade, né? O tempo que eu vivi aí final dos anos 80, eu cheguei à conclusão que os judeus são um pouquinho mais precisos no horário, mas isso é uma questão cultural, a gente não está aqui para falar desse aspecto cultural que é bem interessante e bem chamativo. O importante é que nós vamos aqui trazer aos irmãos somente noções básicas da língua hebraica. É impossível
em 3 aulas, que nos foi proposto, né, trazer uma bateria de 3 aulas de 1 hora e 30, é quase impossível falarmos de 20% de noções sobre a língua hebraica. Então, só para vocês terem uma ideia, essas 3 aulas que nós vamos ter, né, de 1 hora e 30 aproximadamente, elas vão trazer um resumo que não chegará nem a 15%, talvez entre 13 a 14% do que é a língua hebraica, né? Nós vamos trazer uma noção de alfabeto, fonética, a base, a origem, da onde veio a língua hebraica, e estarei também ensinando aos irmãos a pronunciar alguns textos ou versículos, né, das Sagradas Escrituras. Lembrando que a língua hebraica ela domina 90% do Antigo Testamento, 90% do Antigo Testamento, que compreende entre os livros de Gênesis e Malaquias. 10% ocupa o idioma aramaico, mas nós não vamos falar do aramaico, vamos falar somente, unicamente do hebraico. Os irmãos têm toda a liberdade, caso necessitem, não é, interromper-me, não há nenhum problema, estamos aqui para juntos aprendermos um pouquinho, né, deste fascinante idioma que é considerado uma língua morta. Não é porque é uma língua morta, porque o hebraico hoje não se fala nas ruas de Israel como a maioria imagina. Nas ruas de Israel, quando você vai lá e caminha, você vai encontrar as pessoas falando pelo menos 3 idiomas: o Yiddish, o aramaico e o inglês. O hebraico bíblico só é falado entre os religiosos e os universitários. Se você quer anotar essa curiosidade, tá? O hebraico bíblico, por ser uma língua morta, somente os universitários e os religiosos falam o hebraico bíblico. Nas ruas do Estado de Israel, vou repetir, se falam 3 idiomas. Ou se fala o inglês, ou se fala o aramaico, ou se fala o Yiddish. O que é o Yiddish? É uma mistura muito curiosa entre o alemão, o aramaico e o hebraico. É muito curioso. Você pega um pouco do alemão, um pouco do aramaico e um pouco do hebraico, e aí sai um dialeto que foi desenvolvido depois dos anos 300, 400 depois de Cristo, chamado Yiddish. Então não se iluda que se você for a Israel para tentar conversar com alguém em hebraico nas ruas, pode dar BO, pode dar um probleminha, tá? Numa faculdade, numa escola, numa sinagoga, aí você pode tranquilamente conversar com o hebraico bíblico. Vamos então ao material que eu enviei, né? Eu enviei para a irmã Mônica e ela, acredito eu, enviou para vocês, né? Só para conferir. São 3 arquivos em PDF, 3 arquivos em PDF. Um arquivo é chamado Noções de Hebraico Bíblico e Moderno. Todos têm esse arquivo? Noções de Hebraico Bíblico Moderno. O outro arquivo, deixa aqui entrar, o outro arquivo se chama Novos Slides de Hebraico Bíblico. Novos Slides de Hebraico Bíblico. Ele tem um formato um pouquinho retangular, né? E tem um pergaminho bem na frente, na primeira página. Todos têm aí? Na primeira página, isto. Esses são dos slides. Aí temos um terceiro grupo que enviamos hoje, agora em alguns minutos atrás, para a irmã Mônica, que seriam textos interlineares do livro de Gênesis e do livro de Números, capítulo 6. Vocês pegaram esse último arquivo? Ele é um arquivo pequenininho. Isto. Estou vendo ali a eminência, né? A digníssima pessoa do pastor João Amaro, né? Se o pastor João Amaro não aparece com aquele sorriso característico, não é ele, não é ele. Boa noite, pastor João Amaro, a paz do Senhor.
pequenininho, né, na telinha do telefone, né? Ele é um homem grande, portentoso, né? Ali na telinha do telefone ele fica pequenininho, né? Mas isso aí é o telefone que cria essa ilusão de óptica. Eu já sou o contrário, eu já sou em pessoa pequenininho e ele é grande, graças a Deus. Muito feliz revendo o senhor, pastor João Marco, que Deus continue abençoando o senhor grandissimamente, né? Acredito eu, né, pelo que eu estive nesse fim de semana com o pastor John Monteiro ali em São Francisco, estaremos aí juntos, né, ali em São Francisco no mês de novembro. Quem sou eu, pastor Amaro? Está diante do Senhor, vou ter que colocar minha cabeça dentro de uma sacola de papel e dizer, meu Deus, misericórdia. O homem vai pregar e o que vai sobrar para mim? Estou falando sério, irmãos. Eu ouvi o pastor João Amaro pregar, já assisti vários vídeos e eu me sinto, sinceramente, pequeno demais. Ouvir esse homem de Deus, a graça que Deus tem usado com muita unção, com muita propriedade. Deus vai continuar abençoando o seu servo e esse lindo trabalho que ele tem confiado aí no Reino Unido da Grã-Bretanha e aonde Deus o está permitindo abrir, né, as obras, né, em várias cidades da Europa. Vamos então começar, sem Obrigado, perda de pastor. É uma tempo. honra ter o senhor aí. Deus abençoe. O Estou muito agradecido sou eu, feliz de ter o pastor, senhor aqui presente. pelo privilégio que o senhor me concede, né? Tão pequeno, eu sei que aqui poderia estar qualquer eminência, né? Tomando essa grande responsabilidade, mas aprove a Deus e ao seu coração em indicar a minha tão pequena pessoa. Que Deus seja em tudo glorificado. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui na primeira página introdutória, noções de hebraico bíblico e moderno. Isso aí, apresentando aqui na nossa telinha, você também tem aí o arquivo já salvo para você, certo? Vamos lá então. Este material ele é usado como material de apoio dos nossos cursos bacharel e mestrado em teologia, tá? Então esse é o nosso material de apoio e aí nós tivemos com toda alegria compartilhando para vocês. Então, ele é um material nosso, mas a gente, repito, faz com muita alegria este compartilhamento com os irmãos da DML de Londres, né? E que a minha oração é que vocês possam fazer um excelente uso dele. Vamos então lá. Bom, vamos então ao prefácio, fazemos algumas considerações iniciais. É, Esta obra trata-se de um livro prático, ou seja, esse grupo de slides que nós vamos apresentar destinados para professores de seminários, estudantes de teologia em geral e para quem mais se interessar pelo hebraico, a língua de Canaã, de acordo com Isaías 19:8. Numa metodologia diferente, esta obra facilita a aprendizagem do hebraico bíblico e moderno, mas também o seu estudo para o mitlamed. Mitlamed é uma palavra hebraica que quer dizer autodidata. O conteúdo aqui apresentado é de livre publicação, desde que citada da fonte. Foi durante meus estudos de hebraico com Rabi Ortodoxo, né, título entre os rabinos, que pensei em criar este livro, ou seja, esta pequena apostila, com o objetivo de auxiliar na compreensão das peculiaridades da língua hebraica. Neste livro pretendemos falar um pouco da cultura e evolução da escrita e hebraico moderno. Os primeiros assuntos serão para situar o leitor à cultura hebraica, da escrita cursiva e impressa, e falaremos brevemente sobre arqueologia, mas não nos aprofundaremos, pois este não é o intuito deste livro ou desta apostila. As lições do livro são divididas em três partes, inclusive eu não estou apresentando a integralidade deste livro. Este prefácio ele é usado para cobrir um material muitíssimo mais amplo, né, que se estuda durante um ano seguido, né, em linha reta, mas aí eu mantive esse prefácio e eu tive que reduzir o conteúdo, adaptando-o para a ocasião dessas três aulas que teremos a seguir. Então, as lições deste livro, desta apostila, são divididas em três partes, sendo que uma para orientação do aluno, uma parte de exercícios e o vocabulário da lição estudada. Então, vocês vão ver que não corresponde, né, à integralidade como aqui apresentamos. O livro é composto de 45 lições, né? Então, se nós fôssemos usar esse material, usaríamos durante 45 lições seguidas, coisa que nós não vamos fazer. Acreditamos que após a leitura deste livro, ou apostila, seguindo todas as orientações de estudo, o aluno será capaz de compreender a escrita protossemítica do hebraico moderno, além de realizar
a leitura de textos bíblicos e a formulação de pequenas frases. Né? Nossa oração é que esperamos que vocês possam apreciar este humilde, este pequeno material que estamos compartilhando com vocês. Ao Eterno toda a glória. Vamos entrar em 6 pontos importantes, né, que nós vamos divagar, ou seja, vamos navegar em cima desses 6 pontos nas nossas 3 aulas. Né? Hoje a primeira, teremos, acredito eu, a segunda aula no dia 25 de novembro, né? Aí teremos que ter a confirmação dos nossos irmãos, a irmã Mônica, o pastor João Amaro. Teremos também a última aula no dia 20 de janeiro, sempre às terças-feiras. Mas observem esses 6 pontos sobre os quais nós vamos navegar neles. Primeiro, à medida que o estudante dominar as letras, as palavras ou os versículos, deve aos poucos deixar de olhar a transliteração. Nós vamos explicar a vocês o que é a transliteração. Número 2, sempre há espaço para exercícios ou escrita das palavras em hebraico. Número 3, todas as palavras devem ser escritas em hebraico cursivo, por questão de aprendizagem. 4, convém atentar para isto, exercícios e leitura das letras, palavras, frases e textos em hebraico devem sempre ser praticados em voz alta. O hebraico é um idioma que exige muito o uso da visão e o uso da vocalização. Vocês vão entender isto. Número 5, sempre que disponível, utilize o áudio, servirá como material complementar do curso. E número 6, o vocabulário deverá ser memorizado. Guarde o maior número de palavras e seu significado. Isso ajudará nas leituras e traduções dos textos e exercícios. Na última aula, eu vou compartilhar com vocês uma página na internet muito interessante, muito prática em português, que vocês vão ter todos os versículos da Bíblia em hebraico, com a escrita em português, a transliteração e o áudio em hebraico. Muito interessante. Mas de momento eu vou bem aos pouquinhos para vocês entenderem que é como fosse a montagem de um gigantesco quebra-cabeças. Aqui estamos na página seguinte, Introdução às Línguas Semíticas. Ali nós temos o texto de Gênesis capítulo 10, versículo 21. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. O texto está em português, mas você está vendo o texto em hebraico. Uma das características curiosas da língua hebraica é que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Repito, a língua hebraica se lê da direita, se lê e se escreve da direita para a esquerda. O hebraico não possui vogais, A, E, I, O, U. Repito, a língua hebraica não possui vogais, A, E, I, O, U. Porém, possuem o que chamamos de pseudo-vogais ou encontros vocálicos, algo parecido com os nossos ditongos, hiatos e tritongos. Quando eles aparecem através das consoantes. São 22 consoantes. Vamos conhecer as consoantes, os seus sons, como elas são pronunciadas. E outro detalhe, quando as pseudovogais se apresentam na escrita ou na fala, elas são acompanhadas de sinaizinhos. Se você olhar com atenção esse primeiro texto, ali no meio, em cima e embaixo, por dentro, há como pontinhos, vírgulas, tracejados. Esses sinais são chamados sinais diacríticos ou massoréticos. Então, nós vamos explicar o porquê desses sinais. Vamos lá. Comumente chamamos de línguas semíticas os idiomas falados no Oriente Médio e na África do Norte. Todavia, o adjetivo semítico usado quanto ao estudo deste idioma parece não ser o termo correto, pois o adjetivo semítico é derivado da palavra Sem, nome de um dos filhos de Noé.
As línguas semíticas são a família mais nordeste das línguas afro-asiáticas, formalmente conhecidas como camito-semíticas. As línguas semíticas formam uma família de idiomas que cobre um longo período histórico, desde o terceiro milênio antes de Cristo, como o acádico e garítico, entre outros, até o presente com o árabe, amárico e hebraico. Das línguas semíticas, observe isso aqui que é interessantíssimo. Das línguas semíticas dos filhos de Sem, podemos destacar, olha só que listinha curiosa: o siríaco, o aramaico, hebraico, árabe, amárico, fenício, ugarítico, acádico, cananeu, heblaíta e geês. Agora eu chamo a atenção e eu fiz ali uma observação. Coloquei ali uma barrinha vertical ao lado do aramaico e do hebraico. Estão observando? Tem uma barrinha vertical ao lado do aramaico e hebraico. O que isso quer dizer? Que o aramaico e o hebraico, estas línguas se desenvolveram paralelamente e não derivaram uma das outras. Anote aí, então, que o hebraico e o aramaico, nesta cadeia de línguas do tronco semítico, elas se desenvolveram paralelamente, isto é, quase que ao mesmo tempo. Lá embaixo nós vamos ver de novo, né, um tracejado, uma linha vertical que abrange o fenício, o ugarítico e o acádico. Essas três línguas que eu acabei de mencionar, e repito, fenício, ugarítico e acádico, essas línguas deixaram de ser faladas. Então essas línguas nem são hoje tão pouco faladas nas universidades ou nos centros religiosos. Elas são chamadas línguas totalmente mortas e estão apenas em registros de pergaminhos ou de pedras chamadas estelas, né, com a chamada escrita cuneiforme. Já o hebraico, vamos lá no lado direito desta página, o hebraico é a língua de Canaã, a língua dos hebreus. Acredita-se que os hebreus são descendentes de Eber. Hebreus em hebraico é Ivrim, literalmente significa filhos de Eber ou heberitas. Anotaram aí o que significa então hebreus? Hebreus, a palavra hebreus é derivado dos descendentes de Eber, né? Está lá registrado em Gênesis capítulo 10, versículo 21. E o termo hebreus em hebraico é Ivrim, que literalmente significa os filhos de Eber ou heberitas. A partir de agora, ao mencionarmos a palavra hebraico, isso aqui é importante, tá? A partir deste momento, quando formos usar a palavra hebraico, utilizaremos ivrit em seu lugar. Ivrit. Anotou aí? Ivrit. É o seu equivalente em hebraico. No nosso alfabeto, que é o chamado latino, nós temos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, terminando no Z. No hebraico temos algo parecido, algo correspondente, que chamamos de o Aleph Bet. Anote aí, o Aleph Bet é o correspondente ao ABCDZ no nosso alfabeto latino. Vamos explicar um pouquinho melhor. O Aleph Bet é o termo usado para referirmos ao alfabeto hebraico, composto por 22 consoantes e nenhuma vogal. Então, a língua hebraica é um idioma avocálico. O que é vocálico? Não possuem o A, E, I, O, U. Por se tratar de uma língua oriental, a leitura de textos é feita da direita para a esquerda, parecidíssimo com o árabe. O árabe tem a mesma propriedade e a mesma característica.
Você deveria estar se perguntando como ler textos que não possuem vogais ou um equivalente. Já se fizeram essa pergunta? Parece um quebra-cabeças dos gordos. No passado, escutem essa, os maçoretas. Quem eram os maçoretas? Os escribas judeus que buscaram preservar e cuidar das escrituras inventaram um sistema de sinais que permitiu preservar a pronúncia dos textos sagrados ao longo da história. Estes símbolos acompanham as letras hebraicas. São conhecidos, como já falamos, como sinais maçoréticos, porque aí deriva-se da invenção dos maçoretas, ou também chamados sinais diacríticos, e facilitam a leitura e a pronúncia correta de textos. O hebraico moderno, olha que interessante, não utiliza os símbolos maçoréticos. Você vai em Israel hoje, qualquer cartaz, outdoor, jornais que são vendidos, não é, nas bancas, você não vai encontrar o alfabeto hebraico ou o texto hebraico com a utilização dos sinais maçoréticos. Você não vai encontrar. Só nos livros universitários e nos livros religiosos, como a Torá e a Tanar. Nós vamos explicar então o que é a Torá e a Tanar. Cada letra em Ivrit. Alô? Alguém sabe o que é Ivrit? Acabei de falar agora há pouco. Vamos lá, se alguém se lembra. Ivrit. Todo mundo em silêncio, ninguém abre o áudio. Hebraico. Hebraico. Podem participar, meus irmãos. Eu sei que vocês são bem comportados, né? Já ouvi a fama de vocês, né? É uma turma muito quietinha, muito comportada, mas vamos descomportar-nos um pouquinho. Então, Ivrit é hebraico. Então, cada letra em Ivrit tem um significado literal. O formato das letras lembra o significado, como veremos mais adiante. Por exemplo, a palavra pai, se pronuncia ab, mas se escreve daquele jeitinho ali que você está vendo, Utiliza-se a letra Aleph, que parece um X, não é? E o Bet, que parece uma ferradura ao inverso, né? Estranho, né? Nós vamos aos pouquinhos nos familiarizar com essas curvas, como dizem uns alunos que nós temos aqui nos Estados Unidos, esses desenhos rabiscados. Não, não são desenhos rabiscados, é o formato do alfabeto. O Aleph significa literalmente o boi. Olha que interessante. E o Bet significa a casa. O boi é o símbolo de força. Portanto, pai, ab, significa o forte da casa. Uau, uau! Então, porque quando eu pronuncio ou escrevo a palavra hebraica pai, eu estou usando o Aleph e o Bet. Eu vou repetir. E o Aleph significa aponta para o boi. E o Bet significa a casa. Então, a combinação de Aleph e Bet, que é a palavra pai, Ab, significa o forte da casa. Na Bíblia, os nomes próprios sempre carregam algum significado. Por exemplo, Adão, o primeiro homem. Adão, olha lá, Adão. Se escreve Adão em português, mas a pronúncia é Adão e literalmente significa homem. O nome é composto por outras palavras. Podemos citar Adamá, solo vermelho ou terra, ou então Adom, vermelho, mais Dam, sangue, que na cultura judaica significa vida. Os judeus consideram Ivrit como Leshon HaKodesh, ou seja, a língua sagrada. Leshon é a pronúncia da palavra hebraica língua, e HaKodesh quer dizer consagrado, sacrossanto, santo, sagrado, ok? Vamos iniciar um pouquinho falando da pronúncia figurada, porque até agora não há como nós, nessa aula introdutória,
começarmos a ler fluentemente, né? Eu acredito que já entre a segunda e a terceira aula, alguns de vocês já vão conseguir ler aos pouquinhos algumas palavras, frases, nomes, saudações em hebraico. Muito bem, então, os judeus consideram o ivrite como Leshon HaKodesh, ou seja, a língua sagrada, pois os judeus acreditam que o Senhor usou o ivrite para falar com os hebreus. A Bíblia Sagrada, olha que interessante isso aqui, ó. A Bíblia Sagrada é chamada de Tanakh. Essa é a pronúncia figurada. Toda vez que você vê na pronúncia figurada o CH, você vai pronunciar como não, porque se fôssemos usar a fonética da língua portuguesa, seria Tanash, mas não é Tanash, é Tanakh. Tanakh. Então, habituem-se. Toda vez que você ver a pronúncia figurada, CH é a mesma coisa, a pronúncia, todas as palavras da pronúncia figurada que terminarem com H é como Torá, ok? Tanakh. Vamos lá. A palavra hebraica é chamada Tanakh, a palavra derivada de Torá. Claro, a pronúncia da língua portuguesa, ela a portuguesa para Torá, mas o correto no hebraico é Torá. Torá. Neviim e Ketuvim. Olha que interessante, vou repetir. Torá, Neviim, Ketuvim, que significa lei, lei é Torá. Neviim significa profetas. E Ketuvim significa escritos. Outro detalhezinho que já quero introduzir. Todas as palavras cuja pronúncia figurada termina em IM, anote, aponta para o plural, plural. É outra característica curiosa que temos na língua hebraica, neviim, né? Então, in está apontando para plural, ou seja, profetas, porque nevá ou neveé seria profeta, e neviim, profetas. Desde antes de Jesus Cristo, a Bíblia, o Antigo Testamento, já era chamada classificada. O ivrite não possui um sistema numérico independente do alfabeto. Representamos os números com as letras hebraicas. Oh, então o hebraico não costuma usar, na maioria das vezes, pelo menos o hebraico bíblico, a numeração conhecida como algarismos arábicos. Os algarismos arábicos passaram a fazer parte do hebraico moderno, mas do hebraico antigo bíblico eles nunca existiram. Então, como é que se identifica os números no hebraico bíblico, no hebraico antigo? Através das letras em hebraico. Um, dois, três. Eu vou ensinar vocês como identificar esses números no texto hebraico original. Depois dessas informações, você pode imaginar como os judeus leem e compreendem a Bíblia. Para o judeu, cada versículo da Tanakh é um cosmos de interpretações. Cada letra, cada palavra tem um significado, um peso numérico e diversas formas de interpretação. Por isso que quando você lê, ou alguns de vocês, se Deus quiser, conseguirão ler o Antigo Testamento no original, vão descobrir um mundo totalmente diferente ao que vocês já conhecem pela Bíblia, lendo-a em inglês ou em português ou em espanhol. Tem um conteúdo e um significado tremendamente profundo. Eu já leio o hebraico e escrevo desde os 2 anos de idade, né? Porque, embora tendo nascido no Rio de Janeiro, no Brasil, eu fui criado em escolas de judeus e aprendi a falar o hebraico e o espanhol dentro da minha casa. Conheci a língua portuguesa depois dos meus 14 anos de idade e quebrei a minha cara, porque idioma complicado é a língua portuguesa e ainda falo mal. E de raiva eu tive que fazer 11 anos
de faculdade de licenciatura em língua portuguesa e ainda considero um tremendo de um quebra-cabeças. Olha o idiomazinho abençoado, né? 14 milhões e 800 mil unidades de palavras. Ao contrário, o hebraico tem 244.120 unidades de palavras, que é super sintético, é super resumido o hebraico. O que é complexo no hebraico é a pronúncia e a gramática e o gigantesco universo de significados. Mas entre o hebraico e a língua portuguesa, eu morro abraçado com o hebraico. O português eu uso, claro, por necessidade de comunicação, né, com os meus compatriotas brasileiros, né, porque eu sou também brasileiro, nasci no Brasil, convivo ainda, né, aqui nos Estados Unidos com brasileiros, mas as minhas anotações todas eu as faço em hebraico porque eu penso muito mais rapidamente e fluo melhor no hebraico. Mas vamos lá, isso parece estranho para vocês, né? Mas não é para quem nasceu, não é? Falando, escrevendo e aprendendo e se comunicando diariamente. A minha dificuldade ainda, se eu escorrego aqui, meus irmãos, em alguma letra ou palavra da língua portuguesa, me dê um desconto aí de 25%, por favor, porque ainda batalho, né? Com os meus 66 anos de idade, ainda batalho para tentar falar um pouquinho melhor esta língua que é a língua portuguesa. Por exemplo, vamos lá com os exemplos. Em Gênesis capítulo 5, temos a genealogia de Adão até Noé. E é interessante, né? Vamos listar aqui o significado de cada nome logo abaixo, que no caso da nossa coluna direita. Adão, o significado é Adão. Aliás, a pronúncia, no hebraico, a pronúncia figurada é Adão, significando homem. Sete. No hebraico se pronuncia Set. Set é o temudo, que quer dizer apontado. Enos, que no hebraico se pronuncia Enosh. Enosh, significando mortal. Kenan, que no hebraico se pronuncia Kenan, ou Kenan também, de acordo com se é rabínico ou hebraico ou é o hebraico moderno, significando aflição, sofrimento. Maalalel, que no hebraico é Mahalalel. Mahalalel significa o Deus bendito. Jared, a pronúncia no hebraico é Jared. Jared, ou seja, o demudo, significando descerá. Enoque, o famoso Enoque, o homem que Deus levou lá para o céu, no hebraico se pronuncia Enoch. Enoch. Enoch, cujo significado é ensinando ou ensinamento. Matusalém, o homem que viveu mais na face da terra. Alguém se lembra? Quantos anos viveu Matusalém? Vamos ver. Esse povo é bom de Bíblia, eu sei disso. Discípulos do pastor João Amaro, se não for bom de Bíblia, eu penduro minha chuteira agora e chuto o balde. Vamos lá. Alguém abre o áudio aí? Quantos anos viveu Matusalém? 964? Não me Aí, minha lembro. irmã, quase irmã Fabiane. Faltou pouquinho, irmã Fê. Quase. Só que chegou, chutou forte e bonito. Bateu na trave e voltou para dentro. Errou por alguns pouquinhos anos. 969 anos. Ei, mas daqui a pouquinho nossa irmã Fabiane vai fazer o gol. Ela vai ganhar 50 pontos. Já por adiantamento. Então, Matusalém. No hebraico se pronuncia Metuselah. Metuselah significa sua morte trará. Estranho, né? O significado. Metuselah, sua morte trará. Lameque, pronuncia-se Lamer. Lamer, o desesperado. Noé, pronúncia Noar. Noar significa conforto, descanso. Agora, olha essa frase aqui, ó. A frase formada é interessante. Ao homem apontada mortal aflição, mas o Deus bendito descerá ensinando que sua morte trará ao desesperado o conforto, descanso. O que é isso?
É a combinação de todos esses nomes. Isso é um código. Estão percebendo? Quando eu menciono o nome de Adão, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel e Jared, ou Yared, que se também pronuncia como Jared ou Yared, porque a pronúncia no J no hebraico tem o som de I. Pode ser Jared ou Yared. Enor, Metushelah, Lamer e Noah. Eu estou dizendo exatamente isso aqui, ó. Ao homem é apontada a mortal aflição, mas o Deus bendito descerá ensinando que sua morte trará ao desesperado o conforto e o descanso. Interessantíssimo isso aqui. Isso é o chamado código cifrado, que existe muito comumente, muito normalmente dentro do hebraico. Agora ficou bonito. Ei, papai do céu. Aí nós vamos às letras do alfabeto hebraico. Observem com bastante atenção esse quadro. Olha só. Mostramos quatro colunas. Quatro colunas. Aí nós temos o nome da letra. Estão me acompanhando? Aí temos que ir da esquerda para a direita, como tal qual fazemos na língua portuguesa. A segunda coluna é a forma impressa nos livros da letra hebraica. Depois, na terceira coluna, a maneira como ela é impressa. Depois, como se escreve no formato cursivo, a letra corrida. E a letra equivalente dentro do nosso alfabeto latino. Eu vou pronunciar cada letra e vocês só vão ouvi-las. Ninguém vai falar comigo, só ouvi-las. Vou pronunciar 3 vezes. E aí você me acompanha, por favor. Ó. A primeira letra, Aleph. A segunda tem duas pronúncias. Pode ser Bet ou pode ser Vet. Bet quando a letrinha ela está limpa e vet quando eu coloco um pinguinho, né, um pontinho lá dentro da consoante. Quando eu coloco esse pontinho, que é o sinal maçorético, então a pronúncia muda para vet. Aí vai Gimel, Dalet, Hai, Vav, Zain, Et, Tet e Yud. Também pode se pronunciar como Yod. Kaf ou Raf. Aí temos o Kaf, início de frase e final de frase. Quando eu coloco um pontinho dentro, muda para Raf. Olha só, são variantes. Depois temos Lamet, Men, início e final de frase. Num, a mesma coisa. Quando começa e quando termina, o desenho muda, a pronúncia é a mesma. Samer, Ain, pai ou fai. No início de frase, final de frase. Quando coloca o pontinho lá dentro, que é o sinal maçorético, muda para fai. Sade, kof ou kof. Resh, shin ou sim. Shin parece um W, estão observando? Mas quando tem um pontinho do lado esquerdo, ele é Shin. Quando tem um pontinho, o sinal maçorético do lado direito, ele se pronuncia Sim. Mas por que essas variações? Vamos explicar, porque isso varia de palavra por palavra. E Tav. Vou pronunciar agora um pouquinho mais rápido e todos ouvindo, por favor. Aleph, Bet ou Vet, Gimel, Dalet, Chai, Vav, Zain, Het, Tet, Yud ou Yod, Kaf, Kaf, Lamet, Men, Nun, Samer, Ain, Pai, Fai, Sade, Kuf ou Kof, Resh,
Shin ou Sim, Tav. Repito pela terceira vez. Aleph, Bet ou Vet, Gimel, Dalet, Chai, Vav, Zain, Het, Tet, Yud ou Yod, Kaf ou Raf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pai, Fai, Tzadeh, Kuf ou Kof, Resh, Shin ou Sim e Tav. Abra a sua Bíblia, se você tem aí na sua Bíblia, o Salmo 119. Salmo 119. Vou esperar que todos lancem mão aí das suas Bíblias para fazerem leitura do Salmo 119. Vou esperar um minutinho para que todos encontrem o Salmo 119. E isto. Enquanto isso, eu saio temporariamente da tela, depois eu retorno para outra tela. Todos encontraram o Salmo 119. Gostaria que todos estivessem na mesma página que nós nos encontramos. Aí vocês vão descobrir algo talvez novo. Alguns já sabiam, para outros acredito que nunca observaram isso. Na maioria das nossas Bíblias, incluindo a de língua portuguesa, você vai encontrar cada grupo de 8 versículos. Preste atenção. O Salmo 119, a cada grupo de 8 versículos, vão aparecer exatamente as letras do alfabeto hebraico. Alguém está observando isso? Em algumas Bíblias, além de aparecer o nome, aparece a forma como se escreve em hebraico. Não são todas as Bíblias. Talvez alguns de vocês tenham alguma Bíblia de estudo. E geralmente as Bíblias de estudo aparece o nome da letra e o desenho da letra. Quem de vocês aí tem esta Bíblia, né, que aparece o nome e o desenho da letra? Pode levantar a mão? Irmã Dayana, perfeito. Só a irmã Dayana que está abençoada. Não acredito. Não é possível. Os outros aí estão com a tela fechadinha, então não tem como saber. Ô, irmão Eric, obrigado, irmão Eric. Tenho certeza que pastor Joamar ali tem um arsenal. Eu vi ali ele levantando, ele foi buscar os mísseis transcontinentais, né, para arrebentar com tudo, né? Irmã Mônica também tem. As Bíblias de estudo trazem, né, o nome da letra hebraica e o desenho da letra. As outras Bíblias só trazem o nome e não o nome e o desenho. Perfeito, gente? Então, compreenderam? Este salmo é chamado de salmo acróstico. Por quê? Salmo acróstico. Porque quando ele é lido verticalmente, todo o alfabeto hebraico, ou seja, as 22 letras do alfabeto hebraico, contém uma mensagem maravilhosa. Sabe qual é a mensagem? O Messias virá para resgatar a sua amada nação Israel, trazendo honra e glória para este planeta, reinando com poder e glória para todo sempre sobre Jerusalém. Assim que se lê de maneira em vertical, é um salmo acróstico. Ou seja, quando colocam-se as 22 letras no formato verticalizado e você lê, e vai descobrir então essa mensagem cifrada em hebraico, revelando aí a natureza do trabalho do Senhor Jesus Cristo como Messias de Israel, que um dia vai vir, não é verdade? Para reinar sobre o planeta Terra, como aprendemos em escatologia, no governo chamado milênio, mil anos, ou um milênio, e ele estará governando o planeta Terra inteiro, né? Sobre a cidade de Jerusalém, né? De acordo com Ezequiel capítulo 47, o templo do milênio vai ser estabelecido e Jesus lá no templo do milênio vai governar
toda a terra. Isso vai acontecer depois do período conhecido como a tribulação ou a grande tribulação. Anotaram então que o Salmo 119 é um salmo acróstico. Porque quando você lê verticalmente as letras do alfabeto, ele traz uma mensagem oculta, uma mensagem cifrada. Outro detalhe é a cada grupo de 8, que são chamados estrofes, tá? O Aleph tem 8 versículos, o Bet traz 8 versículos. Aí você faz a conta, é matemática, né? 22 letras do alfabeto, vezes 8 estrofes, dá o total de 176 versículos. Alguém sabia disso? Que o Salmo 119 tinha esse segredinho? Alguns sabiam, mas eu acredito que a maioria não sabia. Então já está sabendo, né? Pega o seu irmão na igreja, né? No próximo culto, né? Você sabia que o Salmo 119 é um salmo acróstico, ou seja, que lido verticalmente ele traz uma mensagem revelando o Messias de Israel e aparece e exibe as 22 letras do alfabeto hebraico. Pega lá o seu irmão no próximo culto, né? Vai ficar assustado, né? E dá uma aulinha bem rápida de 3, 4 minutos, que ele vai ficar, uau, da onde você aprendeu isso? Que mistério é esse? É do céu ou da terra? É uma mistura do céu e da terra, né? Isso é muito lindo, né? Irmãos, eu queria ter tempo, né? Queria estar aí com vocês pessoalmente para ensinar cada coisa louca que nenhum de vocês imaginam que está contida dentro do texto hebraico. Eu falo com o pastor João Mário com uma tristeza na alma. Essas 3 aulas não vão chegar nem a 15%, né? Então, eu pego a laranja, você sabe aquela laranja grandona, né? Na Espanha é chamada de pomelo. Você pega aquela laranjona grandona, aperta, 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 e sai um suco forte, ácido. É o que eu vou fazer com vocês, né? Eu vou pegar uma laranja enorme, vou apertar, 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 vou tirar o máximo de suco possível, mas esse máximo não chegará nem a 15%. É uma riqueza, irmãos, ao longo dos 50 anos que, pela bondade e misericórdia de Deus, eu ensino hebraico desde os meus 14, 15 anos. Quem nunca viu essa língua, quem nunca teve a ideia dessa língua, fica simplesmente maravilhado. Aí eu fui entender porque o Eterno de Israel, né? A nossa irmã Mônica está falando de uma pausa de 3 minutos. É de 3 ou de 10? Vamos lá. Irmã Mônica, abra lá o seu áudio agora. Agora me confundiu. É em 3. Em 3 minutos faremos a pausa de 10. Agora eu entendi, não. Irmã Mônica é fantástica, né? Ela é maestrina, ela tá lá com a batuta fazendo assim, e eu sigo ela. Quem sou eu? Tenho que ter juízo na cabeça para seguir a orientação da irmã Mônica. Então, em 3 minutos, já teremos um intervalinho de 10 minutos. Alguns de vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida ou lançar alguma pergunta de curiosidade, mesmo que não esteja ainda no conteúdo da temática que estamos abordando? Fiquem bem à vontade, gente. Eu sei que alguns de vocês estão aí pendurados na curiosidade desta língua, que não é algo simples, mas a riqueza dessa língua é simplesmente fascinante e maravilhosa. Ninguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? O Eric Giacomo, né? Giacomo é italiano, né? Eu conheço bem a Itália, né? E conheço um montão de Giacomos, né? Se o Eric cai lá na Itália agora, ele se perde no meio dos Giacomos. Solta, irmão Eric, a sua pergunta. Pode ser, irmão. Pode A ser, meu irmão. minha pergunta é a seguinte: por que o povo hoje em dia não fala mais hebraico, sendo que era para ser a língua deles? Com o passar do tempo, me permita, então, eu vou cobrir esses 3 minutos. Com o passar do tempo, seu irmão estudar a história da nação de Israel, Israel foi invadido por vários povos estrangeiros, não é? A Bíblia fala, né, que os israelitas foram vítimas do cativeiro egípcio, foram vítimas do cativeiro babilônico, foram vítimas do cativeiro assírio. Isso é o que a Bíblia nos relata, né? Esses cativeiros, fora a opressão dos romanos. Mas fora a opressão dos romanos, os árabes
solaparam a Terra Santa mais de 18 vezes ao longo de 1.200 anos de história, né? Se o irmão analisa, né, o que aconteceu entre os anos 250 e 1453, Jerusalém ao seu todo, nesse espaço de tempo, foi destruída 23 vezes, ou seja, a cidade de Jerusalém foi invadida, destruída por 23 vezes. É a única cidade do mundo que a Jerusalém que você pisa hoje não é original. Tem 22 camadas descendo, né? Chegando até 44, 45 metros de profundidade abaixo do nível do mar, que ali você vai ver os resquícios, as camadas históricas que foram registradas as sucessivas destruições da cidade de Jerusalém. Pelas muitas invasões estrangeiras, destruições que a nação de Israel passou, é óbvio que a língua hebraica ela perdeu a sua característica nacional. E tudo fica mais complicado, irmão Eric, quando os romanos destroem Jerusalém e queimam o seu templo em 6 de setembro do ano 70 depois de Cristo, né? Por ordem do imperador Vespasiano, e o seu filho Tito, general então daquela época, promove a chamada diáspora. O que é a diáspora? É o espalhamento de todo o povo de Israel, de todos os judeus na face da terra. Então, desde o ano 70 até maio de 1948, Israel perde a sua identidade política, perde a sua identidade geográfica, mas não perde a sua identidade cultural ou religiosa. Falando da sua identidade cultural, o hebraico nunca foi esquecido. Porém, pelo fato que os judeus, espalhando-se pelas cidades da Europa, África e depois nas Américas, o hebraico foi sofrendo sérias mutações, mutações enormes, mesclas, misturas, né? Quando os judeus caem na Alemanha, Polônia, Hungria, Rússia, Ucrânia, o hebraico sofre enormes mutações. E quando o Estado de Israel é criado em 1948, o hebraico puro, bíblico e rabínico já não é mais falado nas ruas, e sim o Yiddish e o aramaico, entende? Por causa dessas mutações históricas ao longo dos séculos, porque a nação ela é geograficamente desmembrada, desarticulada, não é? Geográfica e politicamente, mas cultural e religiosamente, Israel é um milagre, né? Se Israel está hoje de pé, é um tremendo milagre, mas gerou essa dificuldade na sobrevivência do idioma hebraico puro, ou seja, por isso que o hebraico conseguiu ser preservado pelos religiosos, que são os rabinos, e pelos universitários, mas não pôde ser mantido ou preservado no meio do povão. Por isso que o povão fala as suas misturas, né, que é o Yiddish e o aramaico. Eu creio que se eu não conseguir responder o irmão Eric, depois a gente continua no segundo capítulo, né? Porque a história ela é bem mais extensa. É só resumir um pouquinho para o irmão entender. Gente, vamos então entrar agora no intervalo de 10 minutinhos. 10 minutinhos. Aqui no meu relógio são 15 horas e 33 minutos. Eu acredito que aí já são 20 horas, né? E 33 minutos. Vamos voltar então às 20h40, 20h40, 20h43, estamos aqui voltando. Você está ligado no canal ADML Londres, com conexão em Orlando, Flórida, Estados Unidos, com a primeira aula de noções bíblicas de hebraico bíblico, patrocinada pela nossa irmã Mônica Alves e o pastor João Amaro, este homem de Deus, e só ele mesmo, para fazer o negócio dele. Gente, voltamos em 10 minutos. Muito obrigado, Deus os abençoe. Não desliguem as conexões. Se quiserem apagar o vídeo, para apagar o som, mas não desliguem as conexões. 10 minutinhos, nós já voltamos.
Meus prezados irmãos, estaremos voltando em 1 minuto. 1 minutinho estaremos voltando. Está ali nosso irmão Pedro Costa, bem preparado, bem aparelhado, não está perdendo nada. Se ele perder, o negócio fica sério. Prazer muito grande dirigir-me à sua pessoa. Pastor João Amaro, só está mais bonito, Pastor João Amaro. Sua esposa está cuidando bem do senhor, hein? Vou te contar, né? Pastor João Monteiro dos Santos mandou um grande abraço para o senhor. Tá, eu estive com ele esse final de semana, foi uma bênção ali, graças a Deus, em São Francisco. E contando aqui nos dedos, chegar em novembro para nós estarmos juntos, né? E eu aprender muito aos seus pés. Meu Deus, não. Quando o pastor Joe falou, faz isso não, me deixa fora, só deixa o pastor João Amaro. É ruim que eu vou deixar vocês dois fora. Se Deus quiser, nós vamos estar aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser algo lindo, né? Muito especial, né? É um Vamos prazer ser poder dar um abraço no senhor, almoçar junto outra vez. Vamos ser agraciados, né, de novo com a sua presença e com o muito de Deus que está na sua vida e temos muito que aprender ao seu lado, com certeza. Meus irmãos, já estamos voltando? Isto, já estamos voltando. As telinhas, algumas estão ainda fechadas, apagadas. Me dê mais 1 minutinho, tá? Mais 1 minutinho de prorrogação, porque não sei se alguém está aí, saiu para um cafezinho, de repente se distraiu, outros já estão cochilando. Porque aí no Reino Unido já passou das 20 horas, né? Já são 20 horas e 45 minutos. Aqui nos Estados Unidos, 5 horas para trás. É normal, né? Depois de um dia de trabalho, né? Se fechar o olho em placa, vai para outro dia. É muito trabalho, é muito cansaço da parte de alguns. 1 minutinho mais, já estamos voltando. Aí eu quero deixar os cuidados da irmã Mônica ou do pastor João Amaro, se tem alguma coisa a falar ou a colocar, fiquem à vontade. Aí depois que eles falarem ou abordarem, já aí, com a ajuda de Deus, continuamos. Fiquem à vontade então, pastor João Amaro, irmã a Mônica. A irmã Mônica já deu o sinal, né? Quer dizer, vai. Ok. Pode seguir, pode seguir. O tempo é do senhor. Perfeito. Obrigado, meus irmãos. Não, eu gosto de respeitar a questão da ética, né? Não gosto de atropelar absolutamente a ninguém, né? Porque infelizmente a gente já viveu situações na nossa juventude, né? E é como eu costumo dizer a meu filho, se eu com 66 anos erro conscientemente, eu não tenho, eu falta de vergonha mesmo. Eu só Se fazer um eu errar, pedido a todos os alunos que puderem abrir a sua câmera, só para que a nossa secretária possa, ela está gravando a aula, e aí você, se todos abrirem as câmeras, ficará muito mais fácil para a gente registrar, mais bonito para divulgação no ABA, divulgação na igreja. Por favor, nos ajude aí rapidinho, depois vocês podem escurecer novamente, porque a aula está sendo gravada, a gente tira uns prints de tela inteira aí, fica legal. Obrigado. amém, né? Excelente sugestão, pastor. Essa situação também acontece, né, com as nossas aulas online da nossa faculdade teológica, né? Tem alguns irmãos, parece, ou estão cozinhando ou comendo coisa parecida, ou até alguns estão cochilando, mas por regra nós colocamos que os alunos todos estejam, por favor, visualizados ou visíveis. Vamos então à continuação, meus irmãos. No meu relógio aqui, nós vamos, se me permitem, nós vamos esticar até 4h15 horário. Daqui seria 21h15 aí. Então vamos esticar, porque começamos com um pequeno atraso. Então, se vocês não se importarem, vamos então avançar até 21h15 horário de Londres. Perfeito, irmãos? 21h15, né? E aí fechamos por hoje. E permitido Deus, voltaremos, né? Se Jesus não voltar até lá e pastor João Amaro nos permitir, dia 25 de novembro. É a sugestão que nós demos, né? 25 de novembro, que é uma terça-feira. E sugerimos também a última aula no dia 20 de janeiro de 2026. Vamos então voltar à nossa telinha, a última telinha que nós estávamos avaliando. Isto. Acabamos de mencionar a lista inteira do alfabeto hebraico. Você descobriu, né? Você já hoje aprendeu que o alfabeto hebraico ele está todo discriminado ou relacionado dentro do Salmo 119, né? É o salmo que discrimina todas as 22 letras do alfabeto hebraico. Vamos então a algumas particularidades. A primeira letra do alefbet, entenda aí, o alefbet é o que corresponde ao abecedário
no nosso idioma português. O Aleph é a primeira letra e o Tav é a última. Ou seja, o Tav seria algo semelhante à nossa letra Z. Não Z na pronúncia, mas Z no posicionamento, na ordem alfabética. Repare que cada letra que acabamos de mencionar representa uma consoante. A escrita cursiva, a chamada letra de mão, é bem diferente da impressa, letra de forma. As duas letras, Aleph e Ain, não têm som próprio. Aqui, ó. Aleph está aqui em cima e Ain não tem som próprio, não tem pronúncia, são letras mudas. Anote isso aí. No hebraico, nós temos das 22 letras, duas delas são completamente mudas, não tem o equivalente à nossa língua portuguesa ou ao nosso alfabeto latino e acaba assumindo o som da vogal que lhe é aplicada, ou seja, o sinal massorético. E em breve estaremos dando detalhes sobre essa situação. Algumas letras mudam de formato. Olha só, interessante. Quando posicionadas no final de uma palavra, isso é chamado de transmutação. Esse é o caso do Kaf, do Mem, Nun, Pai ou Pei e Tzadeh. Muito interessante. Então, essas letras, Kaf, tá aqui, ó, Kaf, o Mem, Nun, Pei, o Pai e o Tzadeh, né? O Tzadeh, eles mudam de formato, dependendo se está no final de uma palavra. Se essa letra aparece no final de uma palavra, esse fenômeno é chamado de transmutação. Sugerimos, ninguém é obrigado, porque como é uma matéria de bônus, não é ninguém que vai estar passando pelo risco de fazer uma prova. Mas se quiserem, se esforcem a decorar o Aleph-Bet antes de prosseguir para o próximo passo. De qualquer maneira, mesmo que você não tenha ainda decorado, vamos prosseguir para o próximo passo. Para auxiliá-lo, escute o áudio que acompanha a primeira parte desse estudo. O áudio vamos deixar para o finalzinho, né? Que é uma espécie de retrospectiva. Isso aqui é super interessante, é uma parte histórica muito relevante que envolve a língua hebraica. O Mesh Estel, a chamada Pedra Moabita, se não me trai a memória, tenho absoluta certeza, ela está aí, no Museu Britânico. Ei, povo de Deus que está em Londres, vocês estão com a faca, o queijo, a goiabada e a marmelada. Tirem um tempinho e vão ao Museu Britânico. Gente, eu trabalhei 4 anos como auxiliar de bibliotecnomia, né? Eu fui auxiliar de biblioteca, da Biblioteca do Museu Britânico por 4 anos. Eu morei no bairro de Bayswater, ó, e eu estava lá no Museu Britânico 4 horas por dia, de segunda a sexta. O que eu pude sugar da maravilha que é aquele lugar, eu fiz, irmãos. Por isso que diz meu filho, eu sou muito louco, meio louco, por causa do Museu Britânico, porque o que eu pude absorver de conhecimento arqueológico, histórico, geográfico, o que eu conheço hoje, pela misericórdia de Deus, de geografia, história e arqueologia, foi graças à minha convivência direta com o Museu Britânico e também os anos que estivemos estudando na Universidade de Oxford, fazendo a cátedra, as 3 cátedras ao mesmo tempo, que Deus nos abençoou, de geografia, história e arqueologia. Ou seja, para a glória do Senhor, Deus nos permitiu que hoje, né, ou que nos tornássemos, aliás, em 1989, né, mestres em geografia, história
e arqueologia. Então eu falo com muita humildade, porém com propriedade. O que eu vou falar aqui é algo que eu sei. Irmã Dayana tem uma pergunta. Solte, irmã Dayana, a sua pergunta, por favor. Rapaz, A eu paz. queria saber, porque se eu não me engano, eu vi essa pedra moabita no Louvre, Sim, de existe Paris. uma semelhante no britânico, uma muito, muito Ah, semelhante. Tem uma ela é muito enorme. Eu tenho uma parecida. O foto do lado. Louvre, o original está no Louvre, mas no britânico tem uma quase que uma réplica, que chama-se a Moabita 2, Pedra Moabita 2. A Qual que é o original, nome do sem museu, dúvida, irmão? está no museu. A original, esta pedra que eu estou me referindo, a original está no Museu do Louvre, mas tem uma muito semelhante no Museu Britânico. Ela é conhecida popularmente como Moabite 2. Os arqueólogos, né, no círculo de arqueologia, se chama Moabita 2, mas é muito parecido, parecidíssimo. Muito boa observação da nossa irmã Dayana, né? A irmã Dayana está lá com a lupa e não deixa passar a informação para trás. Parabéns. Queria dar 70 pontos para a senhora, se essa matéria valesse alguma pontuação, né? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho da Pedra Moabita, né? Da original, porque, repito, no Museu Britânico tem uma muito parecida, que é chamada pelos arqueólogos de Moabite 2. Na página anterior, nós visualizamos o alefbete, porém o formato das letras hebraicas nem sempre foram assim. Como dissemos antes, cada letra tinha um significado. Nos aprofundaremos mais no assunto no próximo tópico. Mas enquanto isso, falaremos sobre o Meshestel, também conhecida como a Pedra Moabita. Este artefato arqueológico é muito importante, pois nela está registrada a conquista de Moabe por Onri. Olha que coisa louca isso aqui. Rei de Israel. Este registro completa e confirma o relato bíblico encontrado no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos 4 a 27. O mais interessante nesse artefato é que podemos encontrar. Isso aqui é lindo demais, gente. Os arqueólogos, historiadores e geógrafos, que na sua maioria não são cristãos, têm que colocar barbinha de molho, porque olha a coisa linda que Deus permitiu ser registrada nesta pedra. O nome de Deus, isso mesmo, você entendeu direitinho. O nome de Deus está registrado nesta pedra moabita, seja na original, seja na cópia. Uau! O nome de Deus é formado por 4 consoantes. Ele é conhecido como o tetragramaton. A palavra tetragramaton do grego quer dizer 4 letras. Tetra, 4 e gramaton, letras. Então, o nome do nosso Deus no hebraico ele é formado por 4 consoantes: o Yod, o Re, o Vav e o Re. Lembre-se que a leitura é feita da esquerda para a direita. Né? A leitura, entre aspas, ou seja, conhecido como tetragrama sagrado. Não sabemos a pronúncia correta deste nome, apenas possíveis formas de pronunciá-lo. Usando a tableta de Aleph-Bet, a ordem das vogais seria na transliteração, ou seja, na simbologia da pronúncia, IHWH ou IIHVH. Pode ser Jeová ou Iavé. Jeová seria forçar, porque é a forma grega. Iavé é a forma aramaica. Yahweh seria a melhor forma de pronunciação. Entretanto, entendam isso, os judeus perderam ao longo dos séculos a correta pronúncia. E pela reverência que eles têm ao mandamento lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando os judeus leem o tetragramaton, eles não pronunciam nem Yahweh e nem Yavé. Eles mudam a pronúncia para Adonai
ou o Eterno. Anote isso aí. Está lá o Tetragrámaton, está lá o Yahweh, mas eles não pronunciam jamais na leitura em voz alta, jamais. Nenhum judeu, seja ele ortodoxo, seja ele messiânico, pronuncia o Tetragrámaton como tal. Substitui a pronúncia pela palavra Adonai, que se escreve de outra maneira, ou o Eterno. Por isso que é normal os judeus, quando estão fazendo leitura em voz alta e se deparam com o Tetragrámaton no texto hebraico, eles rapidamente mudam para Adonai ou o Eterno. Os judeus ortodoxos acreditam possuir a pronúncia correta do Tetragrámaton e a pronunciam apenas uma vez por ano. Outro detalhe: uma vez por ano. A pronúncia esperada ou suposta, que seria Yahweh, ela é pronunciada. Já outros acreditam que a verdadeira pronúncia foi perdida com o decorrer da história, pois os maçoretas não colocaram as vogais no tetragrama, justamente para não permitir que o nome de Deus seja usado em vão. Êxodo 20, versículo 7. Olha o nível de reverência que o povo judeu tem com o nome de Deus, não é verdade? Uma coisa que temos muito que aprender com eles. Eles não queriam, não querem se arriscar a pronunciar algo de forma equivocada. No livro de Atos, podemos encontrar o uso do Hashem, o nome, indicando que o judaísmo estava presente no cristianismo primitivo. Por isso que tem uma saudação muito comum entre os judeus, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ou seja, a graça daquele que tem o nome, seja com você. Seria a tradução literal. A graça, ou a força, ou o poder daquele que tem o nome, seja com você. Baruch Hashem é uma das várias saudações que nós vamos aprender em hebraico. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Atos 3,16, da Nova Versão Internacional. Agora entendam isso aqui e anotem. No Novo Testamento, e o Novo Testamento em hebraico se chama-se Brit Hadashah. Brit Hadashah. Ué, existe um Novo Testamento redigido em hebraico? Sim. Os judeus messiânicos, desde 1910, os judeus que creem em Jesus Cristo como Messias, Senhor e Salvador de suas vidas, passam a traduzir o Novo Testamento do grego koiné para o hebraico. E aí ganha o nome de Brit Hadashah. Eu acredito que aí na Inglaterra você vai encontrar, claro que sim, se você não encontrar na Inglaterra, não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, né? Nos livros, nas lojas de livros usados, você vai encontrar a Bíblia inteirinha, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo, já em hebraico. Ou seja, procure, não é, the Hebrew Bible, including Brit Hadashah. Anote aí, including Brit Hadashah. Outro detalhe, quando você comprar uma Bíblia em hebraico, completa, Antigo e Novo Testamento, você vai ler da última página para trás. Como é que é? Não é como nós abrimos, não, é o contrário. Sério, pastor? Você não está brincando, não? Não. Você vai lá na última página, coloca ela assim, no sentido contrário, e começa a folhear de trás para frente. Por causa da leitura, que é da direita para a esquerda. É bem curioso isso e alguns de vocês vão amar. Não se gasta muito, eu acredito, eu já fiz algumas pesquisas pelo Amazon do Reino Unido, pelas outras livrarias do Reino Unido. Uma Bíblia completa em hebraico está no valor de 20 a 40 pounds, 20 a 40 libras. E aquelas que têm a pronúncia figurada estão de 50 a 100. Vale a pena porque é um objeto de estudo altissimamente importante. Então, no Novo Testamento, o Brit Hadashah, encontramos muitas passagens que remetem ao lado judaico dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos 12 minutos para terminar a nossa aula.
Estamos aqui entrando num aspecto, né, agora arqueológico da língua hebraica. E aqui temos a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios por volta de 3500 a.C. Chamamos de escrita cuneiforme a certos tipos de escrita feitas com auxílio de objetos em formato de cunha. Inicialmente, a escrita representativa, formas do mundo, chamado pictogramas, mas por praticidade as formas foram se tornando mais simples e abstratas. A escrita cuneiforme foi adotada subsequentemente pelos acadianos, babilônios, elamitas, hititas e assírios e sofreu alterações diversas em cada civilização. Foi extensamente usada na Mesopotâmia durante aproximadamente 3.000 anos. A sua invenção ficou a dever-se às necessidades de administração dos palácios e dos templos, ou seja, essa escrita cuneiforme era usada muito, não é, para a cobrança de impostos, registros de cabeça de gado, medidas de cereal, etc. Aí temos uma coisa, se repito, minha memória ainda não me confunde, e eu acredito que não, o Código de Hammurabi. Vamos lá no capítulo 14 do livro de Gênesis. Código de Hammurabi. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 14. Peço que todos abram as suas Bíblias. Bíblia Sagrada, capítulo 14. Capítulo 14. O Museu do Louvre não está muito longe daí de Londres, né? Através do Eurotúnel você chega, acredito que em menos de 2 horas. Então, se você tem curiosidade para conhecer outra peça importantíssima da arqueologia ligada com o desenvolvimento da língua hebraica, está lá no Louvre, o Código de Hammurabi. Alguém pode ler, por favor, abrir o seu áudio? Lê para mim 14:1. Gênesis 14:1. Qualquer um dos irmãos pode ler em voz alta. Gênesis 14:1. E aconteceu nos dias de An-Rafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elão, Etidal, rei de nações. Anote aí. Quem desses reis mencionados em Gênesis 14:1 está Hammurabi? Anote aí. An-Rafel. Hammurabi é o nome semita ou ugarita. An-Rafel é o nome hebraico. Quem não sabia, então anote. An-Rafel é mencionado na Bíblia como Hammurabi. A Bíblia não usa o nome original, o nome ugarita, o nome semita, usa o nome hebraico. Então, An-Rafel é Hammurabi. Vamos então explicar esta pedra que está disposta ali no Museu Britânico, Museu do Louvre, desculpe, Museu do Louvre em Paris, na França. O Código de Hammurabi é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas já encontrados. É um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de documento da antiga Mesopotâmia. Estima-se que tenha sido elaborado pelo rei Hammurabi por volta de 1700 a.C. Hammurabi, o nome original, ugarita. An-Rafel, nome no formato hebraico. Talhado em rocha, este código de leis foi escrito com letras cuneiforme, acádica, esse tipo de letras que estou aqui mostrando a vocês. Apresenta 282 leis em 3.600 linhas. Algumas pessoas acreditam que a lei dos hebreus, a Torá, foi derivada do Código de Hammurabi. Olha que interessante! Podemos citar a pena de talião como exemplo, olho por olho, dente por dente. Essa frase do Código de Hammurabi é a mesma encontrada em Êxodo 21:24, Deuteronômio 19:21
e Mateus 5,38. Epa, eu não sabia disso, então anote aí. Essa expressão olho por olho, dente por dente, que você encontra na Bíblia Sagrada, nos textos de Êxodo 21, 24, Deuteronômio 19, 21 e Mateus 5,38, ela é diretamente derivada do Código de Hammurabi. Mas peraí, agora eu não entendi mais nada. Pelo fato que o livro de Gênesis foi escrito por quem? Moisés. Mas lembre-se que Moisés, quando escreve o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, incluindo o livro do Gênesis, Moisés recebe uma boa parte, uma revelação para fazer a narrativa dos capítulos 1 a praticamente 60, 70% do conteúdo do livro de Gênesis, que, a bem da verdade, Moisés não foi, em momento nenhum, testemunha ocular dos eventos históricos registrados no livro de Gênesis. Mas lembre-se, a carta aos Hebreus nos ensina que Moisés foi preparado em toda a lei, em todo o conhecimento dos egípcios. Então, não é de nos surpreender que Moisés não conhecera o código de Hammurabi. E por permissão de Deus, né, e por inspiração e permissão do Espírito Santo, e veja que interessante, né? O Espírito Santo leva Moisés a fazer menção de uma frase do Código de Hammurabi, tornando uma linha prática dentro da lei mosaica. Alguém sabia disso? Não? Então anote. Então, essa frase que originalmente não passava de ser uma declaração secular de um político, que era o rei Hammurabi, ganha, olha só, um contexto, um conteúdo inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, um conteúdo canônico. Isso é uma coisa que muito nos chama a atenção. Há várias frases na Bíblia Sagrada que elas não são originais, elas foram colocadas no texto sagrado por direção, orientação do Espírito Santo, mas são frases ou textos seculares que Deus achou por bem, através do Espírito Santo, que estas frases ou textos teriam aplicação muito prática na nossa vida espiritual. Isso chama-se canonizar uma frase ou uma palavra. O que é canonizar? A Igreja Católica usa essa palavra, esse verbo, de forma bem diferenciada, né? Que é consagrar uma pessoa à questão de ser adorada. Mas canonização ou canônico, quando estudamos bibliologia, se refere a dar àquele texto, frase ou palavra um conteúdo inspirado pelo Espírito Santo. Alguns pesquisadores acreditam que os dois conjuntos de leis diferem, pouco na prosa, mas muito no espírito. Então está aqui a pedra do Código de Hammurabi e uma visão mais ampla, ou seja, mais detalhada, parece um montão de pontinhos, né? Mas na verdade é essa escrita aqui que você está vendo. Muito bem, nós estamos já para a finalização da nossa aula. Então, para a finalização da nossa aula, nós temos algo aqui diferente. Vamos já começar aos pouquinhos, escute, aos pouquinhos, treinar alguns textos na língua hebraica. Então, eu já vou aqui puxar um texto. Deixa eu buscar aqui nos meus arquivos, só um momentinho. Isto. Perfeito. Isto. Aqui está. Maravilha. Já consegui. Já vou puxar aqui para vocês. Isto. Maravilha. Nós temos 3 minutos para concluirmos a nossa aula de hoje. E o que nós vamos agora pronunciar é a bênção araônica, ou a bênção sacerdotal. Você recebeu hoje, né, através da nossa irmã Mônica, esse último arquivo. Esse arquivo está em PDF, acredito que todos já estão tendo acesso.
E nós vamos então, eu vou pronunciar 3 vezes e vocês vão só ouvir e depois quem se arriscar a pronunciar comigo, faça-o. Que nós vamos começar então. Essa é a forma como se escreve, ó, aqui como se escreve, e a transliteração, como se pronuncia. E observe que aqui aparece o tetragrámaton. Só que o tetragrámaton não vai ser pronunciado como Yahweh, vai ser substituído por Adonai. Então, os números 6, 24 e 26 diz assim: ó, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Me ouçam, por favor, 3 vezes. Ivarecherá Adonai vishmarecha. Yasser Adonai panavelecha vichuneika. E sai Adonai panavelecha yashelaha shalom. Vou lá de novo. Ivarecherá Adonai vishmarecha. Yasser Adonai panavelecha vichuneika. E sai Adonai panavelecha yashelaha shalom. Agora vamos ver quem se arrisca a pronunciar comigo. Vamos lá, na medida, ninguém é obrigado, mas quem puder abrir os seus áudios, vamos lá, quem consegue, quem não consegue, não se desespera, tá? Vamos lá. Ihaheheha, Yahweh, Adonai Vishmarecha. Adonai Vishmarek. Adonai Vishmarech, Yassi Adonai Panavelecha, Yash Adonai Adonai Palaverecha, Panavelecha, Manamelech. Vichuneika. Vichuneika. Virgo, Isai Adonai Panavelecha, Isai Adonai Yashelacha Shalom. Vamos ser um pouquinho mais rápidos. Vamos ver se a gente consegue. Eu sei que não é mistério, não é língua estranha, eu sei disso. Ou seja, entre aspas, um pouquinho de língua estranha. A língua estranha da terra, não é língua estranha do céu, não, tá? Por enquanto é uma língua estranha da terra, mas que aos pouquinhos os irmãos vão se adaptando, né? Parece que quando a gente fala em mistério com Deus, estamos falando em hebraico. Há casos que sim, não vou entrar aqui agora em detalhes. Vamos lá. Para fechar, são 4h15 horário daqui, 9h15 horário daí de Londres. Vamos lá. Ihaheheha Adonai Vishmarecha. Adonai Vishmarek. Alguns aqui acertaram, outros tropeçaram. É tudo bem, normalíssimo. Yassi Adonai Panavelecha. Yash Adonai Adonai Palaverecha, Vichuneika. Vichuneika. Isai Adonai Panavelecha. Isai Adonai Panamelech. Yashelacha Shalom. Yashalacha Shalom. Shalom. Essa aula está sendo gravada, nós vamos fazer subir no nosso canal do YouTube, e aí você poderá, não é, assisti-la e revisar a pronúncia. Meus irmãos, é uma pena, finalizamos a nossa primeira aula de noções bíblicas, ou de noções de hebraico bíblico. Não sei se vocês começaram a sentir o gostinho da importância desta matéria bíblica ou do conhecimento, ainda que básico, da língua hebraica. Minha oração é que o Espírito Santo continue animando, motivando a vocês, não é verdade? Como um grupo muito aí motivado, dinâmico, disposto a fazer uma grande diferença. Me permita aqui os meus agradecimentos, primeiramente a Deus que nos deu esse privilégio, né, de humildemente estar passando uma fraçãozinha pequenininha da riqueza que é a língua hebraica. Agradeço também pastor João Amaro, mais uma vez, muito obrigado, pastor João Amaro, pelo grande voto de confiança. Eu sei que pastor João Amaro tem homens de Deus ao seu dispor, amigos de um enorme calibre, né? Homens de um conhecimento gigantesco, de uma experiência abissal, mas por alguma razão que eu até agora não entendo, mas quero não entender, pastor João Amaro viu alguma coisa na minha tão pequena e insignificante pessoa para trazer um grãozinho de areia, que é esta matéria. Eu sei que vocês estariam muito bem servidos
com outro professor, com outra pessoa, não eu, né? Mas eu agradeço de coração, pastor, pelo seu voto de confiança. Jesus recompense seu gigantesco coração, não é? Quero muito ter uma oportunidade, se Deus me permite lá no futuro, não sei quando, não estou aqui especulando quando, de pelo menos um dia ficar uma semana coladinho ali, ó, ombro a ombro, Fechou. com o pastor João Amaro. Uma semana para mim já, não vou dizer que é o suficiente, mas me ajudaria a preencher o vazio que tem dentro do meu ser. Falo de coração, para aprender a crescer mais, né? O pastor João Amaro tem muito a ensinar a cada um de vocês e vocês, para a glória do Senhor, são um fruto muito lindo do trabalho que o servo do Senhor tem desempenhado ao longo dos anos. Irmã Mônica, também nossos sinceros agradecimentos, irmã Mônica, pela intermediação, pelo convite também, por tudo que tem feito em nos assessorar. E obrigado a cada um de vocês, né, que tiveram uma gigantesca, enorme paciência, não é? Ah, eu estou vendo ali o irmão Werneck Giacomo já vai começar a ministrar em hebraico. Adonai Vishbarecha, Yassi Adonai Panavenecha Viruneika, e sai Adonai Panavenecha, Yashilaha Shalom. Ei, meu Deus! E vão pensar, tá rajada em língua estranha? Não é rajada em língua estranha. E Eu posso depois vamos acrescentar, ensinar. me desculpa, Repita. posso acrescentar uma coisa? É uma Sim, minha irmã. curiosidade que eu e umas amigas minhas da igreja sempre tivemos, que era Sim, porque senhora. algumas pessoas falavam o Eterno, chamavam Deus de o Eterno, ou então de Adonai, ao invés de falar Deus. E a gente ficava meio perturbada com isso. A gente ficava assim, gente, tem alguma coisa errada com essa pessoa aí, ela fica falando só o Eterno, não sei o Sou que que eu. é, não. E agora, agora eu entendi o porquê, né? A falta de conhecimento ficava com a gente, né? Os Faz pastores, quando todo convivem sentido. comigo, ficam meio perturbados. Que negócio é esse de eterno? Adonai. Quem é você? Eu sou um judeu. Aí se assustam. Você é judeu? Sou, né? Eu aprendi isso desde criança. Saí do judaísmo aos 10 anos de idade. Não vou entrar aqui no meu testemunho. Eu conheci Jesus há 55 anos atrás, né? Sou bisneto de rabinos. Meu bisavô fez de mim o sucessor dele no Que rabinato de incrível. Israel, Espanha e Brasil, mas Jesus me chamou. Não fui eu ser o sucessor dele, mas foi um outro, porque Jesus, no meio do caminho, decidiu abortar o plano do homem, mas o plano de Deus era outro, né? Que eu fosse conhecer Yeshua HaMashiach, o Messias, que hoje é quem sirvo para a glória e honra do nome dele, né? Por E isso que, essas desde que eu pessoas. conheço o Evangelho, eu continuo chamando o nosso Deus de o Eterno, né? Estou convertido, O graças a Eterno. Deus, mas não deixo de chamá-lo de o Eterno. O Eterno te abençoe e te guarde. E Então, agora, irmã para Daiana, fico feliz que a chatear, senhora hoje saiu desse mistério, né? E está compreendendo. somos conterrâneos, né? Eu também sou do Rio de Janeiro, e essas amigas também são do Rio de Janeiro, e essas Oh, que pessoas que bom. chamam de eterno provavelmente são judeus e a gente não sabia. Uau, 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 que bom. Que bom Incrível. saber. Fico muito gratificado ouvir isso da sua parte. Que Deus continue abençoando a senhora, Eu despertando a também, senhora a avançar mais e mais na em nome de profundidade da Jesus. palavra de Deus. Meus irmãos, já falei demais. Muito obrigado. Deus os abençoe. Acredito que no mês de novembro, 25, né, havendo confirmação, estaremos aqui de volta. Eu vou estar postando esse vídeo até amanhã para a irmã Mônica e ela então ficará na liberdade com autorização do pastor João Amaro está distribuindo para vocês. Deixo a Amém. palavra para pastor João Amaro e irmã Mônica para fazerem as considerações finais. Muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela paciência que tiveram para comigo ao longo destes minutos. Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo aí, todo mundo? Amém. Eu tive que trocar de telefone porque o meu superaqueceu e desligou. Superaqueceu, estava carregando, superaqueceu. Quero agradecer ao pastor Luiz Prestes. O pastor Luiz Prestes é um cientista, é uma mente brilhante. Eu sou admirador mesmo, fantástico pelo conhecimento que Deus tem dado a este homem. E eu espero que nós possamos trazer o pastor Luiz Prestes aqui em Londres para estar ministrando, ensinando, levar ele para conhecer as congregações Bélgica, Irlanda, estar ministrando ao Amém. nosso povo. Amém. Será uma Glória a honra Deus. ter o senhor conosco, viu? Creio que Amém. todo mundo está maravilhado com a aula, porque para nós é algo sobrenatural, é algo diferente. E foi um presente que Deus nos deu nesta aula.
Glória a Obrigado, Deus. pastor. A Mônica, ela está ligada, mas ela está tendo outra ação lá no Brasil. Ela está só no ouvinte, mas sem imagem. Só ouvindo, só. Deus abençoe. Espero que logo nós possamos, na próxima aula, estar junto mais uma vez. Lembrando aos alunos que a nossa próxima aula, terça-feira que vem, será presencial e online. Eu gostaria que todos os irmãos não esquecessem daqueles 5 versículos que nós falamos sobre antropologia. Para nós, todos os versículos, busque na Bíblia pelo menos 5 versículos que se refere à alma ou espírito, para nós estarmos debatendo e descobrindo se o texto está falando sobre alma ou se está falando sobre espírito, porque é muito, muito singela a diferença do texto de um para outro. Então, não se esqueçam, para que possamos estar trabalhando isso na próxima aula. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Se Jesus Amém. não voltar até o dia, acho que 13, 14 ou 14, 15, 16, estaremos juntos aí na Califórnia, no aniversário ali da igreja do pastor John, nosso amigo. Vamos estar juntos dando glória a Deus, vai ser um prazer. Os irmãos que quiserem ir estão convidados, viu? O pastor John vai receber todo mundo lá, nós vamos juntos. Vocês compram passagem e nós se encontramos lá na Califórnia. Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo. Que a boa mão do Eterno de Israel seja com todos. Shalom Baruch Hashem. Que a paz do Eterno seja com cada um de vocês e até novembro, permitindo o nosso querido Deus. Muito obrigado. Desligamos e encerramos Deus a abençoe. nossa conexão da aula Terminado de em nome hoje. de Muito Jesus. Um obrigado. grande abraço a todos. Domingo Muito nós temos obrigado. pré-congresso de jovens e domingo tem, sábado tem evento. Tá todo mundo ligado. Abraço. Shalom Adonai a todos.